Olá, tudo bem? Esse é o meu vídeo depoimento onde eu vou falar sobre mim, sobre a minha história de vida, sobre a minha história artística. Então vamos lá. Eu sou Eduardo Borges Lima, eu tenho 26 anos. Eu sou nascido e criado e atuo atualmente em Londrina, no Paraná, município de Londrina. E eu sou da área da dança, minha área cultural é a dança, mais especificamente as danças urbanas. Danças urbanas é um termo que nós da dança usamos para nos referirmos a algumas linguagens de dança. Dentro dessas linguagens tem o hip hop. O hip hop é a minha área específica de atuação, então eu sou dançarino e professor de hip hop dance, exclusivamente atualmente. Eu atuo na área cultural profissionalmente desde 2015, então já tem aí 7 anos, isso, 7 anos. E, bom, vou falar um pouquinho das minhas origens. Eu sou nascido e criado aqui em Londrina mesmo, no Paraná, mas a minha família, ela é uma mistura de dois povos. É uma mistura dos povos indígenas daqui da região do Paraná e é uma mistura do povo preto ali da região da Bahia. Então é a junção desses dois grupos incríveis e muito ricos em diversos aspectos. E assim surgiu a minha família e assim surgiu eu. Como começou o meu envolvimento com a arte? O meu envolvimento com a arte, ele começou muito cedo. Assim, as minhas primeiras lembranças de vida têm a ver com a arte. Então, como aconteceu isso? Eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Todos eles mais velhos, porque eu sou o irmão caçula. E a minha irmã é a única que trabalha com a arte até hoje. Na época em que eu era criança, quando eu tinha os meus 4 anos, ela devia ter os seus 18 para 19. Na época, ela era atriz, produtora e diretora de teatro. Então, sempre que ela ou dirigia, ou produzia, ou atuava em uma peça teatral, eu acompanhava, seja para assistir ou então ficava no backstage, aí eu conversava com o elenco, brincava com o elenco, porque eu era criança na época, né? Então, a minha conexão com a arte vem de muito cedo. Essa foi a primeira fagulha artística que aconteceu na minha vida. Mas como chegou a dança? A dança ela chegou através da música. Eu morava em um local onde os meus vizinhos eles escutavam muitas músicas do hip hop, tanto nacional quanto internacional, e apaixonei de cara. Foi o estilo de música que eu sempre gostei e me apaixonei desde muito cedo. E teve um dia que eu ganhei um CD com um compilado de clipes musicais e a maioria eram de hip hop. Músicas e algumas músicas, alguns clipes dessas músicas tinham coreografias de hip hop. E ali aconteceu a minha paixão, ali aconteceu a minha paixão pela dança que eu falei, opa, eu quero entender isso aí, eu quero fazer isso aí. Então foi uma coisa que aconteceu muito cedo. Quando eu comecei a acompanhar esses clipes, eu devia ter 6, 7 anos. Eu era muito novo. Então, o que acontecia? Eu queria aprender a dançar, só que eu não tinha acesso a aulas de dança na época, porque eu venho de uma família de classe baixa, então eu não tive condições financeiras para custear uma escola desde muito cedo. Então, o que eu fazia? Eu pegava esses clipes musicais com coreografias, colocava em câmera lenta no DVD e eu ficava observando e tentando colocar no meu corpo aquelas coreografias em câmera lenta para eu entender como ela acontecia, para depois colocar na velocidade normal e reproduzir a coreografia no meu corpo na velocidade normal. E eu ficava horas nesse processo, tentando entender como que acontecia e tudo mais, até que quando eu tinha 10 anos de idade, aí sim eu consegui fazer aulas de dança pela primeira vez, num projeto social daqui da cidade, que se eu não me engano existe até hoje, que chama A Rua Dança Cidade, que ele é ministrado pelo Edio Elias Gonçalves. E na época esse projeto ele acontecia em um centro cultural que era muito perto da minha casa, muito perto mesmo, então era gratuito. Eu falei, opa, é aí, eu com 10 anos de idade, querendo muito fazer aulas, aí eu comecei a fazer aulas nesse projeto, e foi bem legal, foi bem incrível, mas eu não sei porquê, na época esse projeto ele entrou em um recesso e eu não tive mais acesso a aulas de dança, né? Mas eu queria dançar, porque eu já tinha entendido que dança era a minha paixão, eu queria muito fazer aquilo acontecer, eu queria muito estudar, eu queria muito dançar, então eu fiquei fazendo sozinho, no mesmo esquema.
vendo clipes musicais em DVDs, colocando em câmera lenta, treinando coreografia, depois colocando na velocidade normal. E assim fui até os meus 15 anos, que foi quando eu voltei a fazer aulas de dança de hip hop de novo, no mesmo projeto, com o mesmo professor, o projeto A Rua Dança Cidade, com o professor Edio Elias Gonçalves. Aí, com 15 anos, esse projeto ele acontecia em uma das unidades do SESC daqui da cidade, então, e era gratuito. E aí eu falei, opa, tá aí uma oportunidade. Aí eu comecei a fazer aulas, só que aí dessa vez o professor ele percebeu em mim um potencial e ele me convidou para fazer parte da companhia de dança do projeto. E essa companhia ela fazia apresentações pontuais em escolas, eventos daqui da cidade. E eu com 15 anos já vivendo tudo isso. E fazendo aulas, treinando com a companhia, e foi uma época bem legal. Só que eu fiquei fazendo aulas na companhia desse projeto durante um ano. Só que aí na época eu estava no ensino médio e eu comecei a ter dificuldades para conciliar os meus estudos na escola, o meu compromisso com a dança e ao mesmo tempo nessa época eu estava passando por alguns problemas pessoais, familiares que a minha saúde mental ela não estava nos melhores dias. Então, eu precisei abrir mão de algumas coisas para eu poder focar na escola, para eu poder tirar boas notas e não ter problema com isso. Então, no sentido de fazer aulas e participar da companhia, eu abri mão, só que eu nunca deixei de dançar. Então, eu fazia o mesmo esquema de observar clipes musicais e tudo mais. Só que aí, com 15 anos, já tinha internet, eu tinha um computador, eu ganhei um computador que ele era bem daquelas configurações bem básicas, com uma internet bem fraquinha, mas que funcionava o YouTube, então era o só que eu precisava. E aí eu fazia a mesma coisa, e aí como era a internet, eu tinha muitos materiais, eu tinha uma quantidade de material muito maior do que um simples DVD com clipes musicais. Então eu fazia o mesmo esquema, observava shows, vídeos de shows, clipes musicais com coreografias, colocava em câmera lenta e depois ficava treinando, pegando em câmera lenta, depois na velocidade normal e eu ficava ali, horas e horas e horas. E quando eu digo horas, era uma coisa que acontecia, eu começava à 1 da tarde e eu ficava até às 6 da tarde treinando. Ou então era 9 horas da noite, eu ficava até 3, 4 horas da manhã treinando as coreografias que eu aprendia na internet. E eu aprendia vendo os vídeos de shows, de clipes musicais, de vídeos de treino que eu encontrava pela internet, assim. Tudo autodidata porque eu não conhecia lugares para fazer aulas de dança, então, e eu não tinha condições de custear uma mensalidade de uma escola de dança, então foi tudo autodidata por muitos anos. E eu fiquei nesse processo, desde que eu saí da companhia e desse projeto aos 15, e aí eu já tinha 16, né? Fiquei autodidata, treinando, até os meus 21 anos, que foi quando eu ingressei na graduação em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina. Eu sou graduado hoje, concluí a graduação nos 4 anos do curso, e ali eu comecei a ter um contato diferente com a dança, que foi com a dança teatro. É uma fusão de teatro e dança. E olha que interessante. Antes de eu ingressar na graduação em artes cênicas, em 2015, 2015, eu comecei a fazer um curso de teatro na Funcart, que é uma escola municipal de teatro daqui. E é um curso que ele te forma como ator. E eu sempre tive curiosidade também com o teatro, como eu já tinha muitas horas da minha vida com a dança e a minha irmã me trouxe essa influência do teatro, eu tinha essa curiosidade e aí eu fiz o curso, finalizei o curso, me graduei no curso, foi a minha primeira formação em teatro. E aí logo em seguida eu entrei na graduação em artes cênicas e aí lá dentro tive contato com a dança teatro. E só que assim, tanto o curso de teatro quanto a experiência que eu tive na graduação em artes cênicas foram sempre pensando na dança exclusivamente. Porque o que eu sempre desejei? Unir as duas coisas. Pegar o hip hop, a dança hip hop, e eu queria colocar coisas de teatro para poder fazer a minha dança, a minha arte expandir no sentido de conteúdo mesmo.
Então, eu sempre tive essa curiosidade e eu fui e me joguei. Fiz a graduação em artes cênicas e me formei no final de 2019 em artes cênicas. Em 2019 foi quando eu voltei a fazer aulas presenciais de dança mesmo, de hip hop, no estúdio Seven Hat. Como eu conheci esse estúdio? Antes, em 2018, eu dançava, né, autodidata, comigo, sozinho, e na graduação eu conheci um rapaz que ele tinha um personagem drag queen, ele se montava como drag queen e fazia shows, e ele precisava de um balé. E eu me candidatei, eu falei, olha, eu danço, né, eu gosto de dançar, eu sou apaixonado por dançar, posso participar? Entrei pro balé e a gente começou a fazer alguns shows por escolas da cidade. Em um desses shows, tinha o grupo da companhia de dança do estúdio Seven Hat lá. Eu não conhecia esse estúdio, eu não conhecia a companhia, só que lá eu os vi dançando e eu fiquei, olha só, né, um grupo de dança em Londrina, que legal, e era muito, muito legal de assistir. Eu fiquei muito curioso. E eu falei, eu vou procurar esse estúdio, essa companhia no Instagram. Nesse mesmo dia, eles tinham publicado um post convidando as pessoas para uma audição para participar da companhia de dança do estúdio Seven Hat. Então, parece que a vida ela meio que me conduziu para esse lugar. É bem legal de olhar para trás e ver tudo isso acontecendo. E aí, me preparei para a audição, eu tinha que participar de uma aula que eles iam ministrar no dia da audição e depois eu tinha que apresentar um solo, seja improviso ou uma coreografia minha ou uma coreografia que eu aprendi em algum lugar. E aí eu fiz essa aula, me saí bem nessa aula que eles passaram e depois eu apresentei um solo de improviso e eu fui aprovado de cara porque o pessoal gostou muito, 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 muito da minha participação. E ali, o que acontece? Eu entrei para a companhia de dança do estúdio e, ao mesmo tempo, o estúdio ele abriu vagas para assistente de aula. O que era basicamente um assistente de aula? Eu prestava serviços de limpeza, organização do espaço, direcionamento de público dentro do estúdio e, em troca, eu não recebia um pagamento, mas em troca eu podia fazer todas as aulas que eu quisesse dentro do estúdio. Ali eu mergulhei de cara nas linguagens de dança que tinham. Hip hop, dancehall, estileto, jazz funk, K-pop, que na verdade K-pop é um estilo de música, né? Mas o estilo da dança é o hip hop. Então eu comecei a fazer muitas aulas, muitas aulas. E isso tudo acontecendo em 2019. 2019 eu estava no meu último ano da graduação em artes cênicas, então foi um ano bastante pesado, mas que eu consegui conciliar muito bem as duas coisas, me formei com uma nota alta na graduação e já estava sendo assistente e fazendo parte da companhia de dança do estúdio. E ali eu comecei a ganhar, dentro do estúdio, eu comecei a ganhar espaço, porque eu sempre tive essa tendência à liderança. Eu sempre gostei de tomar a frente das coisas, eu sempre gostei de ser a figura líder. Então eu comecei a sempre me destacar nessa função de assistente. Até que em 2020, aliás, em 2019, eu comecei a ser convidado para dar aulas em eventos pontuais organizados pelo estúdio. Dar aulas de uma linguagem que eu também estudo que se chama Touching. Touching é uma linguagem de dança que trabalha com figuras geométricas no corpo. E é uma linguagem que eu gosto de estudar também, e eu comecei a dar aulas desse estilo, que só eu conhecia esse estilo e estava capaz para dar uma aula disso. E aí eu fui convidado para alguns eventos em 2019. Em 2020 veio a pandemia, só que depois que passou o período de isolamento total, eu fui convidado para compor o time de coreógrafos da companhia do Estúdio Seven Hat. Então, junto de duas professoras também, minhas amigas até hoje, e nós três, a gente conduziu o grupo naquele momento muito específico da companhia. Em 2021, eu ganhei uma turma, que é a Seven Kids, que é a turma que eu dou aula até hoje, que é uma turma específica para crianças de 6 a 12 anos de idade. Novamente, eles me colocaram à frente dessa turma por entenderem que eu era a única pessoa capacitada para poder dar aula para criança, até porque, esqueci de dar esse detalhe, em 2019 também eu comecei a dar aulas através de um projeto da Secretaria de Educação de Ibiporã, que é uma cidade vizinha daqui de Londrina,
em escolas municipais lá de Ibiporã. Então eu já tinha essa experiência de dar aulas para crianças, então eles entenderam que eu era a única pessoa capacitada para isso, então eu tenho essa turma até hoje. E em 2021, em 2020 eu tomei a frente da companhia, em 2021 eu ganhei a turma e estou aqui até hoje, e hoje eu faço parte também eu sou basicamente o braço direito do estúdio ao lado dos meus patrões. Os meus patrões são a Renata e Ricardo Araújo, eles são um casal proprietários, sócio-proprietários do estúdio, né? Eles fundaram o estúdio, e eu sou o braço direito no sentido de administração. Administração de sistema, de alunos, de turmas, eu tô ali junto com eles cumprindo esse papel. E tentando resumir o máximo possível, essa é a minha trajetória com a dança, mas vamos adiante para os próximos tópicos. Meu aprendizado e formação, vamos falar especificamente disso. Quais são as minhas especialidades? As minhas formações. Eu fiz aulas de dança na Rua Dança Cidade quando eu tinha os meus 15, 16 anos, através, né, do Edio Elias Gonçalves, então ali foi o meu primeiro contato com aulas de hip hop. E aí depois eu tenho formação em curso de teatro, eu sou formado como ator pela Escola Municipal de Teatro, a Funcart, isso de 2015, ano de 2015 e 2016, o curso tem 2 anos. E aí em seguida eu entrei para Artes Cênicas, a graduação de Artes Cênicas de 2016 a 2019, então eu sou formado como ator por Artes Cênicas, então dentro de Artes Cênicas eu tive contato com muitas vertentes de funções, profissões da área artística. E desde 2019 eu estudo a dança em aulas através do Estúdio Seven Hat, até hoje. Sem contar todo o meu repertório de estudos autodidatas que eu tive desde os meus 10 anos de idade. Então, essas são as minhas fontes de aprendizado e essas são as minhas formações. E eu tenho registro profissional artístico, a famosa DRT, como ator e dançarino, bailarino. Então eu tenho isso também no meu histórico, no meu currículo. E beleza. As minhas principais referências, eu tenho inúmeras, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Atualmente, as minhas principais referências e inspirações são, primeiramente, a minha família, principalmente a minha mãe. Ela é uma inspiração de vida, na verdade, e é ela que me inspira a viver a vida ao máximo da forma como eu vivo hoje. Depois vem a minha irmã, porque foi a minha primeira fagulha artística que eu tive na minha vida. Agora, no sentido de dança exclusivamente, eu tenho algumas. Eu vou citar alguns nomes do ramo da dança e são pessoas muito famosas, tanto no Brasil quanto fora, e pessoas de fora do Brasil também. Thiago Miyamura, Diego Josh, Vinícius Azevedo, Fran Manson, Pandy Brito, Mayara Miller, Tonton Santos, Les Twins, lá da França. Les Twins são a minha principal fonte de estudos e inspiração, porque a minha linguagem de dança tem mais a ver com eles, mas sem anular todas as outras, claro. Sadek é um dançarino francês. Poppin Pete, que é um norte-americano do popping, é uma linguagem de dança também. Enfim, eu tenho muitas inspirações. Eu só citei 10 até agora, mas se for para eu citar todas, eu acredito que vai dar mais de 30, 40. Mas vamos lá. Obras, produtos e projetos. Vamos lá. Eu já participei em apresentações de dança pela companhia da Rua Dança Cidade, fiz algumas apresentações em festivais de dança na época que eu fazia parte da companhia. Eu tenho o certificado, inclusive. Tenho participação nesse projeto. Depois, eu tenho a minha peça teatral O Misantropo, do curso de teatro que eu fiz, que eu apresentei em 2016. Uma peça de 1 hora de duração. E depois eu tenho diversos trabalhos que eu realizei dentro da graduação em artes cênicas, com cenas curtas, e depois eu tenho um espetáculo de final de ano, de final da graduação também, que chama Aos Olhos de. Foi um espetáculo que ganhou uma repercussão bastante grande aqui em Londrina.
Ah, eu tenho as minhas obras digitais, que são coreografias e tutoriais de dança que eu publico na minha conta do Instagram, que é a minha principal fonte de disseminação da minha arte atualmente, sem contar a dança presencial que eu realizo. E com o Estúdio Seven Hat, nós participamos de alguns festivais, nós ganhamos algumas competições de dança porque a gente trabalhou muito para isso. Então, Streetingá, Festival Internacional de Hip Hop, Pé Vermelho, que é daqui de Londrina, H2 District, que é um festival de dança também. Nossa, é muita coisa. E apresentações pontuais em eventos daqui da cidade, das cidades vizinhas, em competições, enfim, tem muita coisa para falar. Mas hoje em dia as minhas principais obras e produtos têm a ver com a minha conta no Instagram, que é onde eu publico as minhas coreografias artísticas, os meus tutoriais de dança, que eu ensino passos simples, de forma bem didática. É também um objeto de estudo de didática eu ensinar. Eu aprendo ensinando, eu uso desse método. E é bem interessante. E, resumidamente, é isso. Principais produções culturais ou participações em eventos. As principais são, na época de artes cênicas, a peça de formatura Aos Olhos de, que foi no Teatro Ouro Verde, é o principal teatro daqui da cidade, e foi uma peça que teve uma repercussão gigantesca, foi incrível. Essa é uma dos meus xodós, assim, no sentido de que eu participei da produção, eu fui ator, eu estive envolvido tanto na área do marketing da peça, foi incrível, incrível. Eventos, Streetingá, Hip Hop Pé Vermelho, H2 Hip Hop District, também, que mais? Tem diversos, mas eu acho que os principais são esses três atualmente. Depois, como foi trabalhar na pandemia e as mudanças causadas por ela? Foi bastante difícil, foi bastante complicada. Claro, todas as áreas profissionais existentes foram prejudicadas pela pandemia, só que a área artística, ela tomou uma rasteira gigantesca, gigantesca. Tanto é que houveram alguns editais durante o período de pandemia, igual está acontecendo agora, né? E se não fossem esses editais, teria sido muito mais difícil, mais do que já foi. Então foi bastante difícil, o período de isolamento, ele financeiramente trouxe um prejuízo muito grande. Os meus projetos que eu tinha na manga para poder fazer acontecer no começo de 2020, eles foram engavetados porque tudo parou. A verba parou de chegar, as aulas pararam de acontecer, então foi bastante difícil. Então tudo foi reinventado digitalmente. Eu comecei a dar aulas online em eventos do estúdio, porque na época eu não tinha turma ainda, no começo da pandemia, 2020. Então eu comecei a dar aulas online junto com um time de professores existente até hoje. E ali tudo começou. Em 2020 eu tomei a frente do grupo da companhia, né, na parte coreográfica, e isso já foi no segundo semestre, que foi quando algumas coisas começaram a voltar a acontecer presencialmente, então a gente se sentiu confortável de voltar a ter ensaios presenciais da companhia, respeitando todos os protocolos, máscara, álcool gel, distanciamento e tudo mais. Então foi um baque muito forte. Eu me reinventei. Eu fiz o digital, dei aulas digitalmente, foi ali que eu comecei a publicar os meus vídeos artísticos na minha conta do Instagram, os meus tutoriais, e fazendo lives no Instagram também. Então tudo começou a acontecer dessa forma, até que tudo começou a voltar aos poucos da forma presencial. E atualmente a situação melhorou, mas ela pode ficar melhor, porque agora, né, graças à vacinação chegou para todo mundo, eu já estou com a minha segunda dose, indo para a terceira dose, os números estão melhores, né, no sentido de falecimentos, enfim. Então tudo indica que a partir desse ano de 2022 as coisas vão voltar a acontecer de uma melhor forma para a área artística, no meu caso a área da dança.
E vamos lá, planos para quando a pandemia acabar. Os meus planos para quando a pandemia acabar, na verdade, eles já começaram, porque eu sou muito de fazer coisas pensando no longo prazo. Eu não sou imediatista, eu gosto de fazer tudo muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem organizado. Então, eu atualmente eu tô mergulhado em pesquisa do hip hop, do touching, da linguagem de dança light fit, popping. Eu estou fazendo aulas online com o Thiago Miyamura, que é uma das minhas inspirações que eu citei, online, e ele está me passando um conteúdo riquíssimo. Então, o que que eu quero? Evoluir a minha dança, evoluir ainda mais a minha didática, evoluir ainda mais a minha gama de conteúdos para que eu consiga organizar o projeto que eu queria fazer no começo de 2020 e que eu engavetei, que é dar aulas em escolas daqui de Londrina. Claro, gerando um custo em cima disso, porque eu preciso gerar a minha verba, né? Mas eu estou alimentando cada vez mais o meu conteúdo para quando eu ofertar as minhas aulas, eu ter um conteúdo muito rico para oferecer de uma forma que seja difícil para o contratante recusar. Então ele já começou. Eu estou fazendo tudo isso também porque o meu objetivo é dar aulas em eventos de dança, eventos nacionais e internacionais. Então eu quero ser o professor que dá aulas em estúdios de dança pelo Brasil, mas eu também quero dar aulas em eventos internacionais. Eu quero ser convidado para dirigir grupos, companhias de dança. Então, o meu plano para quando a pandemia acabar, ele já começou, que é o meu estudo para deixar a minha base cada vez mais sólida do que já está, mas ela sempre pode crescer, ela sempre cresce. O estudo das bases, dos fundamentos, ele nunca acaba, é para o resto da vida. Mas eu estou fazendo isso, estudando cada vez mais, evoluindo a minha dança, para que quando eu oferecer para esses grandes contratantes, donos de eventos, donos de escolas e tudo mais, que eles tenham, que eles não recusem e que as minhas aulas aconteçam, porque assim eu consigo disseminar o meu nome, eu consigo disseminar a minha arte. Consequentemente, isso vai me trazer uma verba ainda maior, verba essa que eu vou reinvestir na minha dança, fazendo cada vez mais aulas, cada vez mais workshops, para gerar essa bola de neve, para eu ser o artista do tamanho que eu sou capaz de ser, que eu quero ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente como dançarino e professor e coreógrafo de danças urbanas, mais especificamente hip hop e touching. Então, meus planos para a pandemia já estão acontecendo e estão dando frutos ótimos. Eu sinto o meu conteúdo evoluindo a cada dia. Eu sinto a minha saúde do meu corpo, porque o meu corpo é o meu instrumento de trabalho, então eu também me preocupo muito em ter uma alimentação correta, em ter uma rotina de exercícios saudável para o meu corpo, para eu manter todos os meus músculos saudáveis, os meus ligamentos, as minhas cartilagens todas saudáveis e preservadas o mais tempo possível na minha vida. Então tudo converge para minha dança. A minha alimentação, a minha preocupação com a minha saúde mental e física, o motivo de eu fazer acompanhamento psicológico é para eu lidar com as minhas questões pessoais da minha vida, mas também para que eu tenha as melhores condições mentais possíveis para eu poder viver a minha arte, para eu poder viver a minha dança, para eu poder viver aquilo que eu mais amo. Então, eu amo a arte, eu amo ser artista, eu amo ser dançarino, eu amo ser professor, eu amo ser coreógrafo. E eu espero que a minha história tenha inspirado você aí que está assistindo de alguma forma. E eu espero que a gente possa trocar algum dia, que eu possa te oferecer o meu produto, que você possa oferecer o seu produto e que a gente possa ter uma troca muito rica e valiosa para ambos. É isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e estou aqui. Estamos aí e um beijo. Tchau, tchau.